Eu me chamo Isabel Cristina de Lima Pisa e irei abordar aqui o seguinte assunto: os novos sistemas de liberação de fármacos. Uma formulação farmacêutica ideal é aquela capaz de liberar a substância ativa no seu órgão-alvo em doses terapeuticamente relevantes, com mínimos desconfortos e efeitos adversos para o paciente. Então, um sistema de liberação de fármacos ideal, ele é capaz de disponibilizar o fármaco no seu local de ação em um curto espaço de tempo, por um período de tempo adequado. Por outro lado, essa concentração deste fármaco ela deve permanecer acima da concentração mínima eficiente e abaixo da concentração tóxica mínima. Essa faixa aqui nós chamamos de faixa terapêutica. Devido a essa importância de se obter uma formulação farmacêutica ideal, as indústrias elas têm investido no desenvolvimento de sistemas que buscam condicionar a velocidade e o local de liberação de fármacos. Os sistemas de liberação de fármacos eles podem ser classificados de acordo com o modo de liberação do fármaco, sendo de liberação imediata, que é quando o fármaco é liberado imediatamente após a sua administração. Dessa forma, não há nenhum controle da liberação. Essa liberação são que denominamos como os métodos convencionais de administração, que eles são desenvolvidos para liberar rapidamente o agente ativo ou terapêutico. Já a liberação modificada são formulações capazes de modular a liberação do fármaco que elas veiculam. Sendo assim, pode ser de liberação lenta, que é quando a liberação do fármaco ela ocorre após certo período de tempo decorrido da administração, ou pode ser de liberação prolongada, que é quando a liberação do fármaco ela se mantém por um período de tempo após a administração. Isso reduz a frequência de administração do fármaco. Como pode-se ver aqui, as drogas de liberação imediata, elas atingem uma concentração na corrente sanguínea alta com um período de tempo baixo e ela declina rapidamente, o que requer que outras doses sejam tomadas e o que diminui muitas vezes a adaptação do paciente àquele tratamento. Já as drogas de liberação prolongada, elas permanecem com a concentração no plasma sanguíneo constante, dentro de uma faixa terapêutica aceitável por um período de tempo maior, o que diminui as doses que devem ser tomadas diariamente. Sistema de liberação de fármacos. Então, o desenvolvimento de dispositivos de liberação modificada, ela tem suas razões fundamentadas principalmente em 3 fatores: o direcionamento de fármacos para os locais específicos de liberação, a necessidade do desenvolvimento de sistemas capazes de promover a administração de produtos oriundos da biotecnologia e da engenharia genética, tais como os peptídeos, as proteínas, vacinas, entre outros. Além disso, também tem a geração de novas patentes de produtos contendo fármacos convencionais com o uso dessa tecnologia. Esses 3 pilares, eles culminam para os seguintes fatores: diminuição dos efeitos locais do sistema, ou seja, diminuição dos efeitos colaterais, diminuição de picos plasmáticos, que podem causar uma toxicidade, diminuição da toxicidade, melhora da eficácia, diminuição de números de doses diárias, o que transmite uma maior aceitação do paciente pelo tratamento, tratamentos contínuos, incorporação de substâncias quimicamente incompatíveis numa forma farmacêutica e direcionamento do fármaco. Os compostos poliméricos que são utilizados na fabricação desses sistemas poliméricos de liberação controlada, geralmente eles são polímeros biodegradáveis ou não biodegradáveis. Para eles serem utilizados no tratamento clínico de pacientes, eles devem conter as seguintes características: eles devem ser hipoalergênicos, biocompatíveis, quimicamente inertes, não carcinogênicos, não deve promover resposta inflamatória e também não deve ser alterado química ou fisicamente pelo tecido local.
Aqui nós temos uma tabela das vias de administração e das vantagens e desvantagens, lembrando que toda vez que o medicamento for ser fabricado, tem que se ter o estudo pré-formulação para saber exatamente qual é o sítio ativo daquele fármaco, qual é o sítio de ação dele e qual seria a via de administração mais ideal para ele chegar com a maior biodisponibilidade possível àquele sítio de ação. Entre os sistemas de liberação modificada estão incluídos os lipossomas, as bombas homóticas, o revestimento entérico, os profármacos, sistemas matriciais poliméricos, implantes subcutâneos, suspensões injetáveis e também as nano e micropartículas. Bom, os lipossomas, eles são vesículas microscópicas de uma ou mais bicamadas lipídicas concêntricas. São separadas por um meio aquoso de grande potencial para a veiculação de fármacos. Eles são capazes de transportar o fármaco até o local desejado, maximizando a ação terapêutica e minimizando a toxicidade. Bom, quando ele possui mais de uma bicamada lipídica em volta do seu meio que é aquoso, ele é chamado de multilamelar. Quando ele possui apenas uma bicamada lipídica, ele é chamado de unilamelar. Os lipossomas, então, Os lipossomas eles podem ser classificados em lipossomas polimórficos, que são aqueles que se tornam reativos devido à mudança na sua estrutura, desencadeada por uma alteração de pH, temperatura ou carga eletrostática, ou também podem ser denominados como os lipossomas sítio-específicos, que são aqueles que utilizam ligantes acoplados em sua superfície que conferem seletividade para distribuir o fármaco encapsulado no sítio de ação. Os lipossomas convencionais eles podem ser reconhecidos pelos macrófagos e capturados, o que diminui então o seu tempo de meia-vida. Isso constitui uma desvantagem dos lipossomos, porque ele é reconhecido pelo sistema retículo endotelial, também pode ser reconhecido pelo sistema retículo endotelial do fígado, do baço, dos nódulos linfáticos, do pulmão e da medula óssea. Isso diminui o seu tempo de meia-vida e deixa os lipossomas como uma droga relacionada apenas ao tratamento de doenças desses órgãos referidos. As bombas homóticas, elas são comprimidos nos quais o fármaco está contido numa matriz revestida por uma membrana semipermeável, contendo um orifício. A membrana ela permite a penetração da água no comprimido por pressão osmótica, possibilitando o bombeamento do fármaco através do orifício, o que possibilita uma liberação constante desse fármaco sem a interferência do pH do meio. Então, o núcleo desse fármaco ele contém um agente osmótico, que pode ser a substância ativa ou outro material. Após a administração da forma farmacêutica, o solvente ele penetra no núcleo, aumenta a pressão interna, o que resulta na liberação do fármaco dissolvido ou então disperso através do orifício da membrana. O revestimento entérico. O revestimento gastroresistente é uma técnica utilizada na preparação de formas farmacêuticas para que resistam sem alteração à ação do suco gástrico, devendo, porém, desagregar-se rapidamente no suco intestinal. O planejamento dos revestimentos entéricos ele baseia-se no tempo de trânsito necessário para a passagem da forma farmacêutica no estômago até o intestino. Então, o revestimento entérico são para aquelas drogas que não são resistentes ao suco gástrico. Então, para elas não serem dissolvidas ali e chegarem com a sua total biodisponibilidade ao seu sítio de ação, elas são revestidas. Os sistemas transdérmicos são sistemas destinados à aplicação tópica, nos quais o fármaco ele é incluído num reservatório e tem a sua liberação controlada por uma membrana de natureza polimérica ou microporosa.
Os profármacos. Os profármacos são compostos que necessitam de uma biotransformação prévia para promover um efeito farmacológico, ou seja, ele é um derivado químico e farmacologicamente inativo da molécula matriz, que requer transformação no organismo para liberar o fármaco ativo no local de ação ou próximo a ele. Então, aqui nós temos uma representação esquemática. O profármaco, diferente do fármaco, muitas vezes consegue atravessar uma barreira. Após atravessar essa barreira, ele sofre uma biotransformação, seja enzimática ou química, que vai ser traduzida no fármaco, que chegará então ao seu sítio de ação. Os sistemas matriciais poliméricos. Geralmente, são comprimidos que utilizam matrizes do tipo hidrofílicas, lipofílicas ou plásticas. A liberação do fármaco se dá por erosão ou por difusão. Aqui, como pode-se ver, temos as etapas de liberação do fármaco desses sistemas matriciais. A letra A representa quando o líquido de dissolução ele penetra na fórmula farmacêutica, e a letra B representa a difusão lenta por esses canalículos do fármaco dissolvido. De um modo geral, quando as estruturas matriciais elas entram em contato com o meio de dissolução, elas podem manter as suas estruturas mais ou menos constantes ao longo de todo o processo de dissolução, ou podem sofrer um fenômeno que é chamado de entumecimento e, posteriormente, o fenômeno de erosão. Os implantes subcutâneos são sistemas nos quais o fármaco é depositado no tecido subcutâneo por intermédio de uma pequena cirurgia, formando-se um depósito. A matriz pode ser de silicone ou ainda de polímero biodegradáveis. Esses sistemas atuam por longo período de tempo. Tem sido muito utilizado como nos métodos anticoncepcionais, este sistema. O Rizelli é um exemplo de um anticoncepcional que tem como ação através de um implante subcutâneo. As suspensões injetáveis são formulações relativamente simples, que são baseadas na aplicação intramuscular do fármaco sob a forma de partículas. Eles formam um depósito do fármaco e então ele vai sendo liberado lentamente para a corrente sanguínea. As nano e micropartículas. As nanocápsulas, nanoesferas poliméricas ou proteicas, elas liberam a droga no interior do organismo em pequenas e controláveis doses diárias, de acordo com a forma que foi projetada durante dias, semanas ou meses, chegando na circulação sistêmica inalterada e prontos para interagir com seus sítios de ação. As nanocápsulas elas são sistemas do tipo reservatório, sendo essa configuração constituída por um núcleo contendo o fármaco, que pode estar no estado sólido ou líquido. Como pode-se ver aqui, as nanocápsulas. Neste caso aqui, o princípio ativo ele é revestido por uma membrana polimérica ou parede permeável. As nanosferas já são características dos sistemas matriciais ou monolíticos, nos quais o fármaco se encontra incorporado ou adsorvido homogeneamente na estrutura de um polímero ou de uma união de polímeros de composição química e propriedades variáveis. Assim como nós falamos dos sistemas matriciais lá na frente, aqui as nanocápsulas e as nanoesferas, elas também podem ser dissolvidas, terem fármacos liberados através da difusão e da erosão. Acontece também por um sistema por clivagem das ligações intermoleculares da cadeia polimérica, quando há a existência de solventes. Atualmente, alguns sistemas eles têm sido ativados externamente para liberar o fármaco quando necessário. Eles usam um mecanismo como campos magnéticos. A maior vantagem desse tipo de liberação
consiste na capacidade de manipular a cinética de liberação da droga, usando estímulos externos e possibilitando de usar um magneto para guiar a matriz juntamente com a substância ativa para o sítio específico. A cinética de liberação de fármacos a partir de tais sistemas depende, então, da solubilidade, do coeficiente de difusão da droga no polímero, da taxa de degradação em vivo do polímero e da carga do agente ativo. Bem, as taxas de liberação dos sistemas poliméricos, elas podem ser controladas pela natureza e design do material. Geralmente, os sistemas de reservatório, eles são adequados para a liberação de taxas quase constantes, enquanto que os sistemas matriciais são menos dispendiosos. Os sistemas controlados quimicamente, eles resultam geralmente na degradação total da matriz, enquanto os sistemas ativados por solvente têm taxa de liberação independente do pH. Os métodos a serem utilizados, eles irão depender do tipo do material, da aplicação e do mecanismo de liberação desejado para a sua ação no fármaco ativo. A diferença básica entre esses métodos está no tipo de aprisionamento do material ativo pelo agente encapsulante, sendo que a combinação entre o material e o agente pode ser de natureza física, química ou fisicoquímica. A exemplo de incorporação física, temos o spray drying, o spray cooling, a extrusão. Química, nós teremos a inclusão molecular e a polimerização interfacial, como físico-química, a coacervação ou separação de fases, além do envolvimento lipossômico. Como exemplo, eu vou citar o método de emulsificação, que consiste na dispersão de um tensoativo apropriado em água. Após a formação dessa nanoemulsão, o solvente se difunde para a fase externa até a saturação da mesma. Com a evaporação das moléculas no solvente que atingem a interfase fase aquosa e ar, o gradiente de concentração é estabelecido, ou seja, a força motriz para a difusão do solvente orgânico das nanogotas para a fase aquosa. Ao ser eliminado o polímero precipita, levando à formação das nanosferas. O método de nanoprecipitação ele é bem simples de ser executado, ele é reprodutível e aplicável a muitos polímeros. Porém, eles têm a limitação, que inclui o emprego de um solvente que deve ser miscível em água, além da solubilidade das substâncias empregadas e as quantidades significativas de solvente orgânico que deve ser utilizado. O método de polimerização interfacial, que é um método químico, ele, quando aplicado a monômeros dispersos, apresenta algumas desvantagens, como a geração de subprodutos não totalmente biocompatíveis. As aplicações terapêuticas. Como foi demonstrado nessa apresentação, durante todo o decorrer dessa apresentação, o uso de sistemas de liberação controlada com base em polímeros já é uma realidade. Além desses exemplos que foram demonstrados durante a apresentação, podemos destacar as pesquisas que têm sido realizadas para desenvolver sistemas de administração intraoculares que permitam liberar drogas por períodos prolongados, e também podemos citar o desenvolvimento de sistemas implantáveis bioabsorvíveis para o tratamento do diabetes. Sendo assim, os avanços científicos na produção de medicamentos com sistema de liberação modificada, eles constituem um grande passo para a humanidade. Além disso, o emprego da nanotecnologia na produção de medicamentos, ele auxilia na superação de dificuldades relacionadas ao alto custo de produção dos polímeros biodegradáveis. Durante toda essa apresentação, podemos concluir, então, que
É de extrema importância a fabricação de medicamentos com esses tipos de sistema de liberação controlada, visto que eles trazem um leque enorme de vantagens, tanto para o paciente quanto para os profissionais da saúde que irão administrar esses medicamentos. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada.